Dizem que um único momento pode mudar tudo, que a trajetória de uma vida pode girar em um único batimento cardíaco. Para aqueles no opulento salão de festas do Grand Majestic Hotel naquela noite, esse momento chegou quando as pesadas portas de carvalho se abriram. Um silêncio percorreu o salão, começando nas mesas perto da entrada e se espalhando como uma maré invisível, extinguindo as risadas e o tilintar das taças. Todos os olhos se voltaram para a mulher parada na soleira da porta, emoldurada pela luz dourada e quente dos lustres. Mas para entender como essa mulher, uma arquivista silenciosa que quase ninguém na empresa jamais havia notado, pôde fazer o CEO mais poderoso da cidade prender a respiração. Precisamos retroceder apenas 24 horas, para um escritório mergulhado em um desespero silencioso. Se você está curioso para ver o que acontece a seguir, fique conosco e ouça a nossa história. Júlio Andrade odiava perder o controle. Sua vida inteira foi um testemunho de como domar o caos, de forjá-lo em ordem e lucro. Ele assumiu a Andrade Enterprises de seu pai à beira do colapso e, em uma década, a transformou em um império. Ele era o arquiteto de seu próprio destino. Mas agora, enquanto olhava para os arranha-céus da cidade através do vidro do chão ao teto de seu escritório, sentia as fundações racharem sob seus pés. O telefone ainda estava quente em sua mão da ligação com Arthur Carvalho, o presidente do conselho e o homem que detinha a chave para a fusão mais importante da carreira de Júlio. A voz de Arthur ainda ecoava em seu ouvido, seca e julgadora. Júlio, o conselho está preocupado. Esses rumores sobre seu estilo de vida, um solteiro instável, um playboy, nossos parceiros, eles são tradicionalistas, eles precisam de estabilidade, eles precisam de um homem de família. Era obra de Marcos Dantas, seu rival amargo, que vinha plantando essas mentiras venenosas há semanas. Júlio sabia disso, mas saber não mudava os fatos. A gala do centenário da empresa era na noite seguinte. Carvalho havia deixado claro: se Júlio não conseguisse aplacar essas preocupações, se não conseguisse projetar uma imagem de estabilidade, o acordo estava cancelado. O pânico, uma emoção desconhecida e indesejada, começou a se infiltrar em seu peito. Ele precisava de uma solução, uma que fosse rápida e decisiva. Ele precisava de um milagre. E então, um pensamento selvagem e desesperado surgiu em sua mente. Era ridículo, absurdo. Mas também era o único caminho que ele conseguia ver. Ele não precisava mudar quem ele era da noite para o dia. Ele só precisava mudar sua imagem. Ele não precisava de uma esposa de verdade. Ele só precisava de alguém que parecesse o papel por uma noite. Sua mente correu, passando pelos rostos em sua empresa. Alguém discreto, alguém que não causaria problemas, alguém invisível. E então um nome surgiu: Clara Oliveira. Ela trabalhava nos arquivos da empresa, um mundo subterrâneo de papel e história esquecida. Ele só a tinha visto algumas vezes, uma sombra silenciosa deslizando pelos corredores, o cabelo sempre em um coque arrumado, os olhos sempre baixos. Ela era a definição de invisível, perfeita. Ele a encontrou no silêncio empoeirado dos arquivos, onde o cheiro de papel velho e tinta pairava pesado no ar. Ela estava em uma escada rolante, colocando cuidadosamente um livro encadernado em couro de volta em seu lugar em uma prateleira altíssima. A luz de uma única lâmpada no teto lançava uma auréola suave ao seu redor. Pela primeira vez, Júlio realmente olhou para ela. Havia uma graça silenciosa em seus movimentos, um foco em seus olhos castanhos. "Senhora Oliveira", disse ele, sua voz parecendo alta demais na quietude. Ela se assustou, quase derrubando o livro. Ela se virou na escada, seus olhos arregalados de surpresa. "Senhor Andrade, me desculpe. O senhor precisa de algo?" Ele foi direto ao ponto, com a crueldade de um homem de negócios acostumado a conseguir o que queria. Ele explicou a situação de forma curta, desprovida de emoção. Ele fez sua oferta, as palavras soando grosseiras e absurdas até para seus próprios ouvidos.
Preciso que você interprete o papel da minha esposa na gala da empresa amanhã à noite. Eu lhe pagarei. Clara o encarou. A surpresa em seus olhos rapidamente se transformando em descrença. E depois em um lampejo de ofensa. O senhor está brincando? Eu nunca brinco sobre negócios, respondeu ele, com a voz monótona. Ela desceu da escada. Sua graça agora substituída por uma rigidez defensiva. Ela se endireitou e, embora fosse uma cabeça mais baixa que ele, não parecia intimidada. Senhor, com todo o respeito, a resposta é não. Eu não estou para alugar. Ela se virou, uma clara dispensa, com a intenção de voltar ao seu trabalho. Mas Júlio não estava acostumado a ser recusado. $50.000, disse ele. Por uma noite. Ela parou, ainda de costas para ele. O silêncio se estendeu. Ele quase podia sentir a luta travando dentro dela. Finalmente, ela se virou. E desta vez, ele viu algo diferente em seus olhos. Não ganância, mas um desespero doloroso que espelhava o seu. Por que eu? Ela perguntou. Sua voz mal um sussurro. Porque ninguém a conhece. Ele respondeu honestamente. Você é uma tela em branco. Ela engoliu em seco. Um movimento pequeno, mas significativo em sua garganta esguia. Tudo bem. Ela sussurrou. Eu faço. E agora, de pé no salão de festas lotado, observando a mulher que ele havia contratado passar pelas portas. Júlio percebeu que ela não era uma tela em branco. Ela era uma obra-prima que ele nunca soube que existia. O vestido de seda esmeralda que seu estilista havia escolhido caía perfeitamente em seu corpo. Mas não foi o vestido que silenciou a sala. Foi a maneira como ela andava, com uma postura e confiança que pareciam emanar de dentro dela. Seu cabelo, geralmente em um coque apertado, agora estava solto em ondas suaves que emolduravam um rosto revelando uma delicada estrutura óssea que ele nunca havia notado. Mas foram seus olhos que o prenderam. Eles não estavam mais baixos. Olhavam para a frente, calmos e luminosos, varrendo a multidão com uma serenidade que o atordoou. Esta não era Clara Oliveira, a arquivista silenciosa. Era outra pessoa inteiramente. Uma estranha cativante. Quando seus olhos se encontraram do outro lado do salão, um sorriso pequeno e misterioso tocou seus lábios. E naquele momento, Júlio Andrade, o homem que estava sempre no controle, percebeu que a havia subestimado, grave e profundamente. Seu plano simples havia se tornado impossivelmente complexo. Júlio avançou, seus reflexos lhe dizendo para retomar o controle da situação. Ele ofereceu o braço, e quando Clara colocou a mão sobre ele, um calor inesperado se espalhou por ele. Um leve choque de eletricidade que desafiava toda a lógica. A pele dela era macia, sua mão se encaixando na curva do braço dele com uma justeza surpreendente. Você está incrível, ele murmurou, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Não fazia parte do roteiro. Era a verdade. É para isso que o senhor pagou. Não é, senhor Andrade? Ela respondeu suavemente, um brilho de travessura em seus olhos, lembrando-o da natureza do acordo deles. Mas ela não afastou a mão. Ele a conduziu para o centro da tempestade, com sussurros se erguendo ao redor deles como abelhas. Ele podia sentir o olhar de Arthur Carvalho em suas costas. Um julgamento curioso. Ele começou as apresentações, seu tom treinado e suave, apresentando minha amada esposa, Clara. Cada vez que ele dizia a palavra esposa, soava tanto estranha quanto estranhamente correta em seus lábios. Clara desempenhou seu papel com perfeição. Ela sorriu, assentiu. Respondeu a perguntas simples com uma graça natural que o surpreendeu. Não havia sinal da mulher tímida dos arquivos. Era como se ela tivesse vestido uma nova persona junto com o vestido de seda. Então a música cresceu. A orquestra começando uma valsa lenta e romântica. A tradição ditava que o CEO e sua esposa teriam a primeira dança. Um lampejo de apreensão passou por ele. Este era um teste que eles não haviam ensaiado. Ele olhou para ela, erguendo uma sobrancelha em questionamento. Ela simplesmente assentiu, sua compostura em nítido contraste com o batimento cardíaco acelerado dele. Ele a conduziu para a pista,
colocando uma mão em sua cintura. A seda estava fria sob seus dedos, mas por baixo dela, ele podia sentir o calor dela. Ele respirou fundo, tentando se lembrar dos passos que sua mãe lhe ensinara anos atrás. Deixe que eu conduza, ele sussurrou, mais para seu próprio benefício do que para o dela. Eu sempre deixo, ela respondeu, seu tom tingido com uma pitada de ironia. Eles começaram a se mover, um pouco rígidos no início. Júlio se concentrou nos passos, contando as batidas em sua cabeça, hiperconsciente das centenas de olhos acompanhando cada movimento deles. Isso era uma performance, uma peça cuidadosamente encenada. Mas então, algo mudou. Enquanto giravam com a música, ele sentiu o perfume dela, não um perfume pesado, mas algo delicado e limpo, como frésia e chuva de primavera. Era inesperado e inebriante. Ele se viu puxando-a um pouco mais para perto, e ela não resistiu. O corpo dela relaxou em seus braços e, de repente, não se tratava mais de contar passos. Tornou-se um diálogo silencioso. Ele olhou para ela e, na luz suave do salão, notou pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos, como lascas de âmbar. Ele nunca tinha notado isso antes. Onde você aprendeu a dançar? Ele perguntou. Sua voz mais profunda do que pretendia. Em casa com meu pai, na sala de estar, ela respondeu. Um fantasma de sorriso em seus lábios. Nossa pista de dança era um velho tapete persa, e nossa plateia era o nosso gato. A imagem de uma jovem rindo enquanto dançava com o pai em um tapete gasto brilhou na mente de Júlio. Era tão real e calorosa. Um contraste completo com seu próprio mundo calculado e estéril. Pela primeira vez em toda a noite, ele se esqueceu de Arthur Carvalho. Se esqueceu de Marcos Dantas. Se esqueceu do acordo multimilionário em jogo. Tudo o que ele via era a mulher em seus braços. Ele deve ser um pai muito orgulhoso, disse Júlio. E desta vez, não havia artifício em sua voz. Ele era, disse Clara suavemente. E por uma fração de segundo, uma sombra passou por seus olhos. Uma tristeza tão profunda que fez o coração dele doer. Sua compostura perfeita havia rachado, e ele vislumbrou a mulher real por baixo. Instintivamente, ele apertou a mão em sua cintura em um gesto de conforto. E naquele momento, seus olhos se encontraram. A sala pareceu desaparecer. A música, a multidão murmurante. Tudo se dissolveu em um zumbido distante. Eram apenas os dois, presos em uma bolha súbita de intimidade. Ele podia sentir sua respiração suave, ver o pulso delicado em sua garganta. Ele sentiu um desejo avassalador de se inclinar e... A música terminou. Os aplausos foram como um trovão. Quebrando o feitiço, eles se afastaram abruptamente, quase rápido demais. A bolha estourou. Eles eram o CEO e sua esposa falsa novamente, de pé sob os holofotes. O rosto de Clara estava impassível mais uma vez, mas Júlio podia ver um leve rubor em suas bochechas. Ele sabia que ela também havia sentido. Enquanto voltavam para a mesa, seu sorriso parecia um pouco rígido. A performance havia se tornado real demais. Seus apertos de mão calorosos e sorrisos ensaiados agora pareciam uma imitação pobre do momento genuíno que haviam compartilhado na pista de dança. Ele olhou para ela e a viu ajeitando discretamente uma dobra em seu vestido, o olhar desviado. A conexão foi cortada, mas seu eco permaneceu no ar entre eles, tão poderoso e inegável quanto a música que acabara de terminar. Ele viera a esta gala para salvar um negócio, mas à medida que a noite avançava, começou a temer que estivesse em perigo de perder algo muito mais importante: o controle de seu próprio coração. A paz frágil deles não durou muito. Assim que se sentaram, uma sombra caiu sobre a mesa. Júlio não precisou se virar para saber quem era. O cheiro de colônia cara e autossatisfação presunçosa o precedeu. Júlio, velho amigo, devo dizer, você tem guardado um segredo e tanto. Veio a voz de Marcos Dantas, suave como óleo, mas com a ponta afiada de vidro quebrado. Júlio se levantou, seu rosto uma máscara fria e educada. Marcos, que surpresa vê-lo aqui. Oh,
Eu não poderia perder o aniversário da empresa, disse Marcos. Seus olhos pequenos e penetrantes passando de Júlio para pousar em Clara em uma avaliação aberta. E esta deve ser a mulher misteriosa. Sou Marcos Dantas. Ele estendeu a mão para Clara. Clara olhou para a mão oferecida por um segundo antes de pegá-la educadamente. Clara Andrade, prazer em conhecê-lo, disse ela, seu tom calmo e firme. Júlio sentiu uma onda surpreendente de orgulho. Ela não estava nervosa. Andrade, repetiu Marcos, saboreando a palavra. É engraçado. Em todos os nossos anos de negócios, Júlio nunca a mencionou. Ele é um homem tão reservado, não é? Diga-me, Clara, onde vocês se conheceram? Estou louco para ouvir essa história de amor. Era uma armadilha. Uma pergunta direta projetada para fazê-los tropeçar. Júlio abriu a boca para contar a história de fachada que haviam preparado às pressas. Um encontro casual em um leilão de arte. Mas Clara falou primeiro. Não é uma história muito emocionante. Senhor Dantas, disse ela com um sorriso gentil. Nós nos conhecemos em uma antiga livraria no Village. Eu estava procurando uma primeira edição de Orgulho e Preconceito, e ele estava procurando um livro sobre arquitetura renascentista. Nós dois esticamos a mão para o mesmo livro. Uma antologia de poesia que havia sido colocada no lugar errado por engano. Nossas mãos se tocaram. O resto, como dizem, é história. Júlio a encarou, completamente chocado. A história era melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter inventado. Era charmosa, romântica e, o mais importante, soava verdadeira. Ele se lembrou de uma breve menção de seu amor pela arquitetura renascentista em uma conversa passageira com ela. E ela havia transformado aquele pequeno detalhe em uma tapeçaria narrativa perfeita. Marcos ficou visivelmente surpreso. Ele piscou, seu sorriso presunçoso vacilando ligeiramente. Que charmoso, disse ele, incapaz de esconder sua decepção. Ele tentou novamente. Então, o que sua família faz? Clara. Eles devem estar emocionados que a filha deles se casou com um Andrade. Meu pai era professor de história, respondeu Clara sem hesitar. E minha mãe era jardineira. Eles me ensinaram que o valor de uma pessoa não está no seu nome, mas no seu caráter. E eu encontrei um caráter maravilhoso em Júlio. Ela colocou a mão no braço de Júlio. Um gesto gentil, mas poderoso de posse. Foi um golpe fatal. Ela não apenas respondeu à pergunta, mas também repreendeu gentilmente a intromissão de Marcos, ao mesmo tempo em que elogiava Júlio. Marcos foi forçado a rir, mas o riso não chegou aos seus olhos. Bem, você é um homem de sorte, Júlio, uma beleza e uma defensora. Vou deixá-los a sós. Ele deu um aceno rígido e desapareceu na multidão. No momento em que ele se foi, Júlio se virou para Clara, puro espanto em seu rosto. Como você... Eu leio muito, disse ela simplesmente. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Pessoas, como livros, não são tão difíceis de ler se você sabe o que procurar. Ele estava procurando por insegurança. Então eu lhe dei confiança. Naquele momento, o muro de defesa que Júlio passou anos construindo ao redor de si mesmo começou a desmoronar. Ele não estava apenas vendo uma funcionária ou uma parceira de negócios temporária. Ele viu uma aliada, uma mulher que era mais inteligente, mais perspicaz e mais forte do que ele jamais imaginara. Mais tarde, quando a festa começou a terminar, Júlio a encontrou sozinha em uma varanda, olhando para as luzes cintilantes da cidade abaixo. O ar da noite estava frio, e ela tremeu ligeiramente, abraçando os braços, sem pensar. Júlio tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Ela se virou com um sobressalto, mas relaxou quando viu que era ele. Obrigada, disse ela suavemente, puxando o paletó para mais perto. Era grande para ela, e o cheiro dele a envolveu. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável que nunca haviam compartilhado antes. Você me salvou esta noite. Júlio finalmente disse, sua voz baixa e sincera. Com o Marcos, somos uma equipe, não somos? Ela respondeu, olhando para ele. Faz parte do acordo. Não, disse ele, balançando a cabeça. Foi mais do que isso.
Você não precisava. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Meu pai, ele construiu esta empresa do nada. Quando ele a passou para mim, estava com dificuldades. Passei a vida inteira tentando provar que era digno de seu legado, para deixá-lo orgulhoso. Marcos quer tirar tudo isso de mim. Às vezes, sinto como se estivesse carregando o peso do mundo nos meus ombros. Foi uma confissão que ele nunca havia feito a outra alma. Uma admissão da vulnerabilidade que ele sempre escondeu atrás de sua fachada confiante. Clara não disse nada por um momento. Ela apenas olhou para ele, seus olhos parecendo ver além de sua casca de CEO e para o homem cansado por dentro. Um fardo é mais leve quando é compartilhado, disse ela gentilmente. Mesmo que seja só por uma noite. Ela hesitou, depois acrescentou. Meu pai também era assim. Ele dedicou a vida aos seus livros e alunos. Quando ele faleceu, encontrei um caderno em seu escritório. Estava cheio de ideias para livros que ele nunca escreveu, viagens que nunca fez. Ele sempre colocou suas responsabilidades antes de seus sonhos. Seus próprios muros estavam caindo. Eles não eram mais Júlio Andrade, o CEO poderoso, e Clara Oliveira, a arquivista invisível. Eram apenas duas pessoas sob o céu noturno, compartilhando suas cicatrizes ocultas e fardos silenciosos. O arranjo de negócios frio deles estava derretendo sob o calor da vulnerabilidade compartilhada, abrindo caminho para algo mais quente, mais real e muito mais perigoso. A viagem de volta para o apartamento de Clara foi submersa em um tipo diferente de silêncio. Não era o silêncio constrangedor de estranhos forçados a ficar juntos, nem o silêncio estratégico de parceiros de negócios. Era um silêncio denso e carregado, cheio de palavras não ditas e sentimentos florescentes. O ar no carro de luxo parecia crepitar com uma nova energia, uma consciência um do outro que não existia antes. Júlio podia sentir a presença dela ao seu lado, não apenas como uma forma física, mas como um peso, um calor que o atraía. Quando o carro parou em frente ao seu modesto prédio de apartamentos, o motorista permaneceu quieto, sentindo a mudança na atmosfera. De acordo com o contrato, este era o ponto final. Ele diria boa noite. Ela devolveria o paletó e eles voltariam aos seus papéis, chefe e funcionária. A transação estava completa, mas quando Clara se virou para agradecê-lo, Júlio descobriu que não conseguia seguir o roteiro. A luz de um poste iluminou o interior do carro, destacando os fios de cabelo macios que haviam escapado de seu penteado de gala. O cansaço em seus olhos e a verdade inconfundível que estava ali. Clara, ele começou, sua voz mais rouca que o normal. Esta noite, obrigado. Não só pelo Marcos, obrigado por tudo. Era o meu trabalho, disse ela, mas as palavras soaram ocas. Uma defesa fraca contra algo maior que acontecia entre eles. Não, não era. Ele insistiu, sua voz suave, mas firme. Não era um trabalho, você foi fenomenal. Ele não sabia o que o possuiu, mas se viu estendendo a mão, seus dedos tocando suavemente a bochecha dela, afastando uma mecha de cabelo. A pele dela era macia e quente sob seu toque. Foi um contato fugaz, durando apenas um segundo, mas pareceu um raio no espaço confinado do carro. Clara inspirou bruscamente, seus olhos se arregalando. Por um instante, Júlio pensou ter visto uma resposta neles, um anseio que espelhava o seu. Ele se sentiu sendo puxado em direção a ela, uma força magnética irresistível. E então, ela piscou. E o momento se quebrou. Ela se inclinou para trás ligeiramente, quebrando o contato. Está tarde, disse ela. Sua voz mal um sussurro. Eu devo entrar. Ela tirou o paletó dele e o entregou, o tecido ainda quente de seu corpo. Boa noite, Sr. Andrade. As palavras Sr. Andrade foram como um balde de água fria. Reergueram o muro que eles haviam acabado de começar a derrubar. Ele a observou sair do carro e desaparecer no prédio, deixando-o sozinho com o leve cheiro dela e a sensação de formigamento onde seus dedos haviam tocado sua pele. Naquela noite, o sono escapou de Júlio.
Ele andava de um lado para o outro em sua vasta e fria cobertura, um espaço que geralmente lhe dava uma sensação de conquista, mas que naquela noite parecia dolorosamente vazio e solitário. Ele se serviu de um uísque, mas não fez nada para acalmar a inquietação dentro dele. Ele pegou o contrato que haviam assinado de sua pasta, leu-o, os termos legais frios e clínicos, e então parou em uma linha. Artigo 4. Natureza do relacionamento. As partes concordam que este acordo é puramente uma transação comercial. Nenhum sentimento pessoal ou romântico será desenvolvido ou expresso além do necessário para o desempenho da função. Ele soltou uma risada amarga. Uma regra que havia sido irrevogavelmente quebrada. Ele não conseguia identificar o momento exato em que aconteceu. Foi quando ela entrou no salão de festas e lhe tirou o fôlego? Foi em seus braços na pista de dança. Quando ela compartilhou um pedaço da memória de seu pai? Foi quando ela o defendeu de Marcos com uma inteligência tão afiada? Talvez tenha sido tudo isso. Ele havia assinado um contrato para contratar uma atriz, mas descobrira uma mulher que o comovera de maneiras que ele nunca pensara ser possível. A quilômetros de distância, em seu pequeno e aconchegante apartamento, Clara também estava bem acordada. O vestido de seda esmeralda estava pendurado cuidadosamente na porta do armário. Um lembrete cintilante de outro mundo. Mas não era o glamour da festa que ocupava seus pensamentos. Era o momento na varanda, quando Júlio Andrade, o homem poderoso e intocável, lhe mostrou um vislumbre dos fardos que carregava. E foi o toque gentil dele no carro, um toque tão terno que a fez doer. Ela sabia que estava em perigo. Ela aceitara este trabalho por desespero, por Lígia, sua irmã, e as crescentes contas médicas. Deveria ser uma transação, nada mais. Mas como manter um coração transacional quando ele começa a sentir coisas que não estão no contrato? Ela concordara em interpretar um papel, mas não contava em ver o homem real por trás da máscara de CEO. Um homem que podia ser vulnerável, que era capaz de ternura e cujo olhar a fazia se sentir verdadeiramente vista pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, no escritório, o ar entre eles havia mudado. Júlio se viu criando desculpas para descer aos arquivos, um lugar que antes ele praticamente ignorava. Ele a encontrou em sua mesa, o cabelo de volta em seu coque arrumado, mas ele não conseguia mais vê-la da mesma maneira. Ele via a mulher na pista de dança, a mulher na varanda. Café, disse ele, estendendo um copo de papel. Pensei que você pudesse precisar de um. Ela ergueu os olhos, assustada. Obrigada, disse ela, pegando o copo, seus dedos se roçando. Ambos se afastaram rapidamente, como se estivessem queimados. Você não precisava. Por favor, disse ele, sua voz suave. Pode me chamar de Júlio. O silêncio pairou entre eles, mas desta vez estava cheio de possibilidades. Os termos haviam sido quebrados, corações haviam sido envolvidos, e ambos sabiam, com uma certeza aterrorizante, que a peça que haviam concordado em interpretar estava rapidamente se tornando sua realidade. Os dias seguintes passaram em uma estranha névoa. Publicamente, eles continuaram sua farsa. Júlio levou Clara para almoçar em restaurantes sofisticados, frequentados por membros do conselho. Eles passearam pelo parque no fim de semana, cientes de que paparazzi contratados por Marcos poderiam estar à espreita. Mas o que começou como uma performance rapidamente perdeu seu artifício. Suas conversas não eram mais falas ensaiadas. Eles falavam sobre livros, sobre música, sobre sonhos secretos e decepções passadas. Júlio descobriu que Clara tinha um senso de humor perverso e seco, e ela descobriu que, sob sua aparência severa, havia um homem que genuinamente se importava com seus funcionários. A linha entre o falso e o real havia se tornado tão tênue que quase não existia. Seus olhares demoravam um pouco mais. Toques acidentais se tornaram mais frequentes. Uma noite, após um encontro particularmente bem-sucedido, ele a acompanhou até a porta e, por impulso, inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo apaixonado, mas um toque de lábio suave e hesitante, que continha toda a emoção que eles vinham tentando suprimir.
quando ele se afastou, ambos estavam sem fôlego. Reconhecendo que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno, a frágil bolha de sua recém-descoberta felicidade foi estilhaçada em uma tarde ensolarada de terça-feira. Júlio levara Clara para almoçar em um charmoso café ao ar livre, um lugar que ele sabia ser privado e longe de olhares curiosos. Eles estavam rindo de algo que Clara havia dito. Uma facilidade confortável e familiar instalada entre eles. Júlio sentiu uma leveza que não sentia há anos. E então, uma voz do passado cortou suas risadas. "Júlio, é você mesmo?" Júlio congelou. Ele reconheceu aquela voz instantaneamente. Ele lentamente ergueu os olhos e viu Amélia parada ali. Ela estava tão bonita quanto ele se lembrava. Seu cabelo loiro perfeitamente penteado, usando um vestido de grife que parecia mais caro que o carro dele. Amélia era sua ex-noiva, a mulher que o deixara 5 anos atrás, alegando que não podia viver à sombra de sua ambição. "Amélia?" disse ele, sua voz fria. "Que surpresa! Eu estava fazendo compras e vi você sentado aqui", disse ela, seus olhos azuis passando por Clara com um olhar desdenhoso antes de voltarem para Júlio. "Faz tanto tempo, você está ótimo." Ela ignorou Clara completamente, como se ela fizesse parte da mobília. Clara se sentiu encolher. Aquela mulher irradiava uma confiança e uma familiaridade com Júlio que Clara nunca poderia igualar. Ela era real. Ela era o passado dele. E de repente, Clara sentiu exatamente o que era: uma impostora. Uma funcionária paga sentada em um lugar que não era seu. O belo vestido que usava parecia uma fantasia. "Esta é a Clara", disse Júlio rigidamente, sentindo a necessidade de reconhecer a presença dela. "Oh, olá", disse Amélia distraidamente, virando-se de volta para Júlio. "Nós realmente deveríamos marcar algo. Júlio, pelos velhos tempos." "Eu não acho que seja uma boa ideia, Amélia", disse Júlio, sua irritação crescendo. Ele só queria que ela fosse embora. Ele só queria voltar ao momento tranquilo que estava tendo com Clara, mas Clara não viu a irritação dele. Ela viu um homem confrontado com uma parte significativa de sua vida. Ela viu história, memórias compartilhadas, um vínculo que ela nunca poderia entender. Toda a confiança que ela construiu nas últimas semanas evaporou, substituída por uma insegurança roedora. Amélia finalmente entendeu a dica e saiu com a promessa de ligar. O silêncio que ela deixou para trás era pesado e constrangedor. "Desculpe por isso", disse Júlio, tentando dissipar a tensão. "Apenas um fantasma do passado." Ele pensou que estava a tranquilizando. Mas para Clara, as palavras tiveram o efeito oposto. Um fantasma. O jeito que ele disse, tão casualmente, como se o relacionamento não significasse nada, paradoxalmente, o fez parecer mais importante. Ninguém é tão casual sobre alguém que não importou, ela pensou. Ele devia estar escondendo o que realmente sentia. Ver Amélia deve ter despertado velhos sentimentos. E ela, Clara, era apenas uma distração conveniente. Uma solução temporária para o problema de negócios dele. A dor foi aguda e inesperada. Ela se sentiu uma tola por ter se permitido acreditar que poderia ser real. "Tudo bem", disse ela, sua voz fria e distante. "Você não tem que se explicar para mim. Nosso contrato não cobre assuntos pessoais." Júlio ficou chocado com a mudança súbita dela. "Clara, não é assim. Acho que deveríamos voltar para o escritório", disse ela, colocando o guardanapo na mesa. "Eu tenho trabalho a fazer." O almoço terminou em um silêncio gélido. Pelo resto do dia, Clara o evitou. Naquela noite, ela lhe enviou um e-mail curto e profissional. "Sr. Andrade, após reflexão, acredito que seja melhor mantermos limites estritamente profissionais. Nossas interações pessoais, mesmo que fingidas, estão começando a afetar nosso acordo inicial. De agora em diante, interagiremos apenas quando estritamente necessário para os fins descritos em nosso contrato. Atenciosamente, Clara Oliveira." Júlio encarou o e-mail. Uma sensação fria se espalhando por seu peito. Ele estava tentando construir uma ponte até ela, mas com o aparecimento de um único fantasma de seu passado, ela mesma queimou essa ponte, deixando-o sozinho do outro lado.
Cercado pelas cinzas do que poderia ter sido, o silêncio de Clara era pior do que qualquer acusação. Nos dias seguintes, o escritório se tornou um campo de batalha da Guerra Fria. Ela era educada, mas distante, profissional ao ponto da crueldade. Encontros casuais no corredor eram recebidos com um aceno rígido. Os sorrisos calorosos e as brincadeiras espirituosas se foram, substituídos por um muro de gelo invisível que Júlio parecia não conseguir penetrar. Ele ligava, ela não atendia. Ele mandava mensagens, elas não eram lidas. Ele foi deixado em um vazio que não sabia que existia, e era agonizante. Júlio passou horas repassando o encontro com Amélia em sua cabeça, dissecando cada palavra, cada olhar. No início, ele estava confuso e zangado com a reação de Clara. O que ele tinha feito de errado? Ele deixara claro que Amélia era o passado. Mas então, ao se forçar a se colocar no lugar dela, uma dolorosa constatação começou a surgir. Ele não tinha visto da perspectiva dela. Uma mulher que havia concordado com uma situação falsa, constantemente ciente de sua posição precária. Então, uma mulher de seu passado real aparece, bonita, confiante e parte de sua vida de uma forma que Clara nunca poderia ser. E a resposta dele? Ele foi desdenhoso. Apenas um fantasma. Ele não validou os sentimentos dela. Ele não tranquilizou sua insegurança. Ele não viu o medo em seus olhos. Ele só viu seu próprio problema. Em seu esforço para proteger seu próprio espaço, ele inadvertidamente a afastou. O problema, ele percebeu, não era Amélia. O problema era ele, seu orgulho, suas próprias inseguranças. O cegaram para a dor dela, e com essa constatação veio outra, uma que vinha crescendo silenciosamente em seu coração por semanas, uma que agora gritava no silêncio dela. Ele a amava. Ele amava sua inteligência, sua graça silenciosa, a força que ela escondia tão bem. Ele amava o jeito que ela via o mundo, o jeito que ela o fazia rir e o jeito que ela o fazia se sentir um homem melhor. O desespero o impulsionou à ação. Mas que ação? Um pedido de desculpas parecia pequeno demais. Ele precisava entendê-la de verdade, para saber como consertar o que havia quebrado. Impulsionado por um impulso que ele sabia ser eticamente questionável, mas que sentia ser essencial. Ele fez algo que nunca havia feito antes, foi ao Recursos Humanos e solicitou o arquivo pessoal de Clara Oliveira, citando uma avaliação de desempenho surpresa. Enquanto o lia, seu mundo girou. Ele viu seu endereço, sua educação, e então viu o contato de emergência. Lígia Oliveira, irmã, e com ele, uma nota sobre um pedido anterior de horário flexível para consultas médicas. Com algumas ligações discretas para seus contatos, o quadro completo e comovente emergiu. A irmã de Clara estava lutando contra uma doença rara e cara. As contas médicas eram paralisantes. O desespero dela em aceitar sua oferta não foi por ganância, mas por amor. Uma onda de vergonha e admiração tomou conta de Júlio. Ele pensara que a estava salvando de um aperto financeiro. A verdade era que a dignidade e a força dela o estavam salvando de sua própria solidão. Agora ele sabia o que tinha que fazer. Ele não podia comprar o amor dela, mas podia remover o fardo que a forçara a aceitar seu acordo em primeiro lugar. Ele passou o dia seguinte não administrando seu império, mas fazendo ligações. Ele conseguiu uma consulta com um dos maiores especialistas na condição de Lígia. Alguém a quem o dinheiro normalmente não poderia comprar acesso. Ele providenciou um novo plano de tratamento. Ele criou uma doação anônima através da fundação do hospital para cobrir todas as despesas, garantindo que seu nome nunca fosse associado a isso. Naquela noite, ele dirigiu até o apartamento dela. Não trouxe flores, nem presentes caros. Em sua mão, em vez disso, havia um pacote simples, embrulhado em papel pardo. Ele bateu, seu coração martelando contra as costelas. Quando Clara abriu a porta, seu rosto era uma máscara cansada e reservada. "Sr. Andrade", disse ela, com a voz monótona. "Por favor, me deixe entrar", disse ele, com a voz sincera.
5 minutos? Ela hesitou. Depois, recuou relutantemente. Ele entrou em seu aconchegante apartamento, sentindo-se deslocado em seu terno caro. Ele não perdeu tempo. Colocou o pacote na pequena mesa dela. Eu fui um tolo, Clara. Ele começou, as palavras saindo em uma torrente de arrependimento. Quando eu disse que Amélia era um fantasma, eu não estava mentindo. Mas não percebi que, ao fazer isso, eu transformei você em um... Eu não a vi. Não vi seu medo, sua insegurança. Eu só vi a mim mesmo. E eu sinto muito. Eu sinto muito. Muito mesmo. Ele respirou fundo. Eu sei sobre a Lígia. Sinto muito por ter invadido sua privacidade, mas eu precisava entender. E quero que saiba que tudo foi resolvido. O melhor especialista. Todos os custos estão cobertos. Não há nenhuma condição. Não tem nada a ver conosco. É apenas a coisa certa a fazer. Os olhos de Clara estavam arregalados de choque e descrença. Mas não é por isso que estou aqui. Ele continuou, sua voz embargando de emoção. Estou aqui porque me apaixonei por você. Clara. Não pela esposa falsa, não pela funcionária. Você. A mulher que lê nos arquivos, a mulher que dançava com o pai na sala de estar. A mulher que é mais inteligente e corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Eu te amo. E eu estraguei tudo. Ele empurrou o pacote em direção a ela. Isto? Eu me lembrei que você disse que este era seu livro favorito. Ela o desembrulhou lentamente. Dentro havia uma primeira edição antiga, encadernada em couro, de orgulho e preconceito. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, depois outra. Ela olhou para ele, o último muro de gelo derretendo para revelar um coração trêmulo e vulnerável, e em seus olhos cheios de lágrimas, Júlio viu, pela primeira vez, um vislumbre de esperança. Clara encarou Júlio, sua confissão ecoando na pequena sala, abafando o som do trânsito da cidade lá fora. Ela olhou para o livro em suas mãos, um objeto tangível de sua atenção, prova de que ele havia escutado, realmente escutado, em momentos que ela pensava serem apenas parte da encenação. Então, ela olhou em seus olhos, e não viu engano, nem piedade, apenas uma sinceridade crua e vulnerável que a fez doer. A raiva e a mágoa que ela nutria por dias começaram a se dissolver, lavadas por uma onda de alívio e uma emoção que ela não ousara nomear. Ela construíra seus muros tão altos para se proteger, não apenas dele, mas de seu próprio coração. Agora, eles estavam desmoronando. Você não precisava ter feito isso. Ela sussurrou, a voz rouca de lágrimas, a mão acariciando a capa de couro do livro. A coisa com a Lígia. Júlio, isso é demais. Não é um fardo, ele respondeu, dando um passo mais perto. É um privilégio poder ajudar alguém com quem me importo. O verdadeiro fardo era viver uma vida sem você nela. Eu tive um gostinho disso nos últimos dias, e é insuportável. Ela o deixou entrar. Não apenas em seu apartamento, mas no espaço defendido que ela criara ao redor de seu coração. Eles se sentaram, não em extremidades opostas de uma mesa de jantar chique, mas um ao lado do outro em seu sofá gasto. E eles conversaram, pela primeira vez, conversaram sem um contrato, sem uma plateia, sem pretensão. Ele lhe contou sobre a solidão de estar no topo, da pressão constante para ser perfeito, do medo secreto de que nunca estaria à altura da sombra de seu pai. Ela lhe contou sobre o medo noturno pela saúde de Lígia, dos sacrifícios silenciosos, do peso de ter que ser forte por ambas. Eles trocaram suas vulnerabilidades como presentes preciosos e, nessa troca, encontraram uma intimidade mais profunda do que qualquer beijo ou toque. Depois de um longo tempo, Júlio tirou um pedaço de papel dobrado do bolso do paletó. Era a cópia dele do contrato deles. Este foi o maior erro e a melhor decisão que já tomei, disse ele, olhando em seus olhos. Foi um erro porque começou com uma mentira, mas foi a melhor decisão porque me levou até você. Ele olhou para o papel e, então, sem hesitar, rasgou-o ao meio, e depois em quartos, até que fosse apenas confete em suas mãos. Eu não quero uma esposa falsa,
Clara, eu não quero um contrato, eu quero uma chance real. Com você, um sorriso trêmulo tocou os lábios de Clara. Ela se levantou, foi até sua pequena escrivaninha e pegou sua própria cópia. Ela voltou e, sem uma palavra, também a rasgou em pedaços. Os restos de papel flutuaram até o chão como neve, enterrando seu falso começo. Na manhã seguinte, Júlio convocou uma reunião de emergência do conselho. Marcos Dantas sentou-se à mesa, um sorriso presunçoso no rosto. Ele ouvira os rumores da briga entre Júlio e sua esposa e estava pronto para atacar. Júlio ficou diante do conselho, calmo e confiante. Senhoras e senhores, ele começou. Convoquei esta reunião para anunciar duas coisas. Primeiro, a fusão com a North Star está concluída. Renegociei os termos para serem ainda mais favoráveis a Andrade Enterprises. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Marcos ficou chocado. Segundo, continuou Júlio, sua voz suavizando. Houve muita especulação sobre minha vida pessoal. Gostaria de esclarecer as coisas. Ele fez uma pausa e seus olhos foram para a porta, onde Clara acabara de entrar, vestida com um simples vestido de trabalho, parecendo forte e equilibrada. Esta é Clara Oliveira. Ela não é minha esposa, mas tenho a esperança de que um dia ela será. Estamos começando um relacionamento, e peço que respeitem nossa privacidade enquanto o fazemos. Ele estendeu a mão para Clara. Ela avançou e, na frente de todo o conselho de administração, ela a pegou. Eles ficaram ali, uma frente unida, não mais presos por uma mentira, mas conectados por uma verdade incipiente. A história deles não terminou com um casamento luxuoso ou uma grande declaração. Terminou algumas semanas depois, em uma tarde de domingo preguiçosa. Eles estavam caminhando no parque, de mãos dadas. Lígia havia começado seu novo tratamento e, pela primeira vez em anos, havia esperança real. Os negócios de Júlio estavam prosperando. Mas enquanto Júlio observava Clara rir, o sol filtrando por seu cabelo, ele sabia que o maior sucesso de sua vida não era medido em dólares ou fusões. Era medido no calor da mão dela na sua, no conforto de seu silêncio, na certeza de que, após rasgarem um contrato, eles finalmente haviam começado a escrever o primeiro e verdadeiro capítulo de sua própria história. Às vezes, construímos muros ao nosso redor não para manter as pessoas de fora, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-los. A história de Júlio e Clara nos lembra que os papéis que desempenhamos, as máscaras que usamos, são muitas vezes apenas uma maneira de esconder nossos medos mais profundos, de sermos feridos, de não sermos o suficiente. Mas o amor verdadeiro, em sua forma mais rara e potente, não é encontrado na perfeição. É encontrado nas rachaduras, na disposição de deixar alguém nos ver em nossa glória bagunçada e imperfeita. A jornada deles não foi sobre um CEO salvando uma donzela em perigo, mas sobre duas almas perdidas que encontraram santuário uma na outra. É um lembrete de que as conexões mais verdadeiras muitas vezes surgem das circunstâncias mais inesperadas. E que tirar nossa armadura, por mais aterrorizante que seja, é o ato mais corajoso e libertador de todos. Porque, no final, não são os contratos que assinamos ou os papéis que desempenhamos que nos definem, mas a coragem de rasgá-los e deixar nossos corações escreverem uma nova e honesta história. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.